só temos a sua promessa, Senhor. E nós queremos que ela seja o suficiente, Pai. Queremos que a tua promessa seja o suficiente nos dias de aflição, nos dias, Pai, de angústia e nos dias de alegria também. Então, Deus, nessa tarde nós te pedimos que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações, para que o Senhor ministre a tua santa palavra dentro de nós e para que em nome de Jesus nós possamos, meu Deus, receber mais de ti, receber da tua unção, meu Deus, nessa tarde. Nós queremos a sua promessa viva, Pai. Reaviva em nosso coração, Deus, as promessas do Senhor nessa tarde, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o nome de Jesus, igreja. Aplauda o nome dele. Amém. Boa tarde, pessoal que está aqui. Boa tarde, pessoal que está em casa. Em nome de Jesus. Nós estamos no Light for Jesus e eu tenho uma palavra para o seu coração muito especial. Amém? Senta no seu lugar, você que está aí. Você que está em casa, você já deve estar sentado, né? Então pega a sua Bíblia, pega o seu celular. Ou apenas receba essa palavra de todo o seu coração, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você nessa tarde. Eu quero trazer uma palavra que nós vamos começar lá no livro de Jeremias. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 17, no versículo 5. É uma passagem até um pouco conhecida. A partir do versículo 5 nós vamos ler. E eu te convido a abrir o seu coração. Nós estamos aqui na rua José Loureiro 603, você que está em casa, você está recebendo essa palavra, mas eu quero te deixar um convite que nós temos aqui todos os sábados às 16 horas no Movimento Jovem e às 17 nós temos o Night for Jesus para você receber essa palavra pessoalmente, então vem para cá nos próximos sábados aí em nome de Jesus. Vamos lá em Jeremias capítulo 17 no versículo 5. É um versículo, como eu falei, um pouco conhecido, mas talvez às vezes um pouco mal interpretado. Ele diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz a sua carne o seu braço, aparta o seu coração do Senhor, porque será como a tamargueira no deserto e não sentirá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afadiga, nem se cansa, e nem deixa de dar o seu fruto. Esse versículo, como nós começamos a ler ali, como eu falei, parece até um pouco mal interpretado, né? Maldito o homem que confia no homem. Quem nunca ouviu essa palavra? No sentido de você não deve confiar em ninguém. Acho que todos nós, já vimos essa palavra. Maldito é o homem que confia no homem. Às vezes por uma decepção, poxa, bem que a Bíblia fala, maldito o homem que confia no homem. Mas se você entender bem o que diz aqui no versículo, ele não está falando confiar em alguém, mas confiar em si mesmo. Que faz do seu braço, a carne do seu braço, que é a sua força. Quando nós fazemos o nosso próprio braço a nossa força, nós estamos sendo malditos, porque a nossa força vem de Deus. Como diz ali no versículo 7, bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Então, quando você vê esse versículo, não pense que eu não posso confiar em ninguém, porque se a gente não pudesse confiar em ninguém, Deus não teria instituído o casamento, pense bem. Como que eu vou viver, vou dividir uma vida com alguém, debaixo do mesmo teto, que eu não posso confiar. Mas Deus está falando da nossa própria força. Nós não podemos confiar na nossa própria força. E olha que legal no versículo 8. Porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes ao ribeiro. Isso é muito importante no ano da sequidão. Ele continua falando que seu ribeiro não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, no ano da sequidão não se fadiga e nem deixa de dar frutos. Eu quero falar com você hoje que talvez esteja passando pelo ano da sequidão, por um ano difícil, por um momento difícil, A gente fala de ano difícil, a gente já começa a pensar no ano de 2020, que começou difícil, que desde o começo ali a quarentena, veio a pandemia, e como foi difícil,
Mas eu tenho inúmeros testemunhos de pessoas ao meu redor, e até mesmo meus testemunhos, de que no ano da sequidão Deus foi fiel e que Deus abençoou. Né? Lá na nossa igreja, por exemplo, tem uma mulher que contou no domingo passado um testemunho de que ela estava trabalhando, ela era cabeleireira, ela trabalhava num salão. E aconteceu toda a pandemia, ela foi dispensada. E o que aconteceu? Ela começou a atender na casa dela e começou a vir gente, e ela está fazendo o próprio negócio, que só aconteceu por conta do ano da sequidão, por conta da pandemia. Então, a gente às vezes acha que a nossa vida ela tem que estar perfeita para nós servirmos ao Senhor. E não. Repare, lá no versículo 6, fala da tamargueira, que ela está plantada no deserto. E depois, no versículo 8, fala da árvore que está plantada junto às águas. A árvore que está plantada junto às águas é a árvore que está plantada perto da palavra de Deus, junto da presença de Deus. Só que essa árvore, leia lá no versículo 8, quando vem o calor, ela não se resseia, mas a sua folha fica verde. Então, as árvores que estão plantadas junto ao ribeiro de águas também passam por momentos de calor e de sequidão. Não são só árvores do deserto, mas árvores que estão ali junto à palavra também passam por momentos. E às vezes você está passando por um momento difícil, ou talvez você conheça alguém que esteja passando por um momento difícil. E é nesse momento que você tem que pensar, Deus, eu preciso dar fruto, eu preciso frutificar. Porque olha só que missão difícil, né? No final do versículo 8, no ano da sequidão não se fadiga, né? Não se cansa e não deixa de dar fruto. Como é difícil a gente frutificar, a gente dar frutos no ano difícil, no ano da sequidão, no ano onde as coisas não dão certo. E eu quero falar com você que como que a gente consegue dar fruto quando a gente não tem o que plantar. Porque no ano difícil, às vezes a gente não tem o que plantar. Mas como que a gente consegue não deixar de dar frutos? Vamos lá em 1 Coríntios. Quero que você abra sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 15. Nós vamos ler 1 Coríntios, capítulo 15. Capítulo 15, versículo 58. Vamos ler. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão aonde? No Senhor. Quando nós não temos o que plantar, nós temos que ir até o nosso Senhor, porque a Bíblia fala, né? Aquele que dá semente é o que semeia. Às vezes a gente ouve muito esse versículo na hora da oferta, na hora do dízimo, né? E amém, isso é verdade. Mas Deus nos dá a semente quando nós não temos o que plantar. É no Senhor que nós temos que trabalhar. Às vezes nós não temos onde tirar. Quantas vezes eu já tive que orar por pessoas que estavam passando por doenças, por dores, eu estando doente. E você provavelmente já deve ter passado por isso. Às vezes eu coloco uma pessoa no teu caminho para você ajudar e você não tem forças, você não tem de onde tirar aquelas forças, você não tem o que falar, você não tem o que fazer, você não tem o que oferecer para aquela pessoa. Isso é muito comum, acontece muito, principalmente com quem faz a obra. Se você está em casa e faz a obra, você com certeza já passou por isso. Né? Você está ali à disposição, aparece uma situação e você não tem o que oferecer. Mas, quando nós vamos até Deus, quando nós vamos até o Senhor, o nosso trabalho não é em vão. Se a gente confia aqui na força do braço, pelo que nós temos a oferecer, aí é em vão. Mas quando nós vamos até o Senhor e Ele nos dirige o que fazer, aí sim aquilo vai dar fruto. E às vezes a gente planta na vida dos outros e parece que na nossa vida não frutifica nada. Quem já passou por isso aqui? Eu levanto minha mão, meu pé, todos nós já passamos por isso. A gente planta e parece que vem alguém e colhe no lugar da gente, né? Nossa, quantas vezes a gente vai lá, trabalha, investe na vida de alguém, investe em algum lugar, investe numa profissão, em alguma coisa, e daí de repente quando, né, aquela música tá chegando tá chegando lá na linha de chegada, parece que outra pessoa vai lá e ganha e recebe a medalha. Isso acontece muitas vezes na nossa vida. Mas quando nós plantamos no Senhor, não vai ser em vão. Às vezes a gente não colhe naquela terra que nós plantamos, que nós queríamos colher.
mas Deus nos leva para outra terra e nós conseguimos colher ali o que nós plantamos. Isso também é muito comum, né? Como eu falei, às vezes você ajuda uma pessoa, vou lá, dedico minhas noites de sono atendendo, orando, né? Ou às vezes a sua família, você se dedica para ajudar alguém, faz de tudo por aquela pessoa e daí de repente essa pessoa te esfaqueia pelas costas, né? Acontece, infelizmente acontece em todos os lugares. Mas se tudo aquilo que você fez foi no Senhor, você vai colher aquilo. E às vezes a gente esquece disso, a gente acha que a gente tem que colher tudo ali. A gente planta e já colhe. A gente planta e já quer colher, né? Não, na verdade existe todo um processo, né? Quem já plantou alguma coisa sabe. Gente, no meu prezinho, eu era criança, nos meus 5 anos, eu lembro que a gente fez aquela experiência do feijão. Quem já fez aquela experiência? Acho que todo mundo, né? Você coloca o feijão ali no algodãozinho. E eu lembro que quando eu fiz essa experiência, eu tenho vivo na minha memória, assim, que o meu feijão foi o que mais cresceu. E eu não fiz nada para ele crescer. E as crianças vinham assim, né? O que você fez para o teu feijão crescer tanto? E eu falava, não fiz nada. Né? E ele crescia. Só que o quê? Demorou um tempo. O das outras crianças não cresceram tanto. Talvez os outros que elas fossem plantar iriam crescer mais do que o meu. E a vida é assim. A gente vai plantando, vai plantando. Uma hora a gente vai colher. Né? Às vezes você, por exemplo, estuda para uma prova. Eu já conheço várias pessoas assim que estudaram para passar na federal, por exemplo, né? Quero estudar na Universidade Federal, foi lá, estudou. Aí, de repente, não passou. Se frustrou. E agora? E aí, Deus começa a abrir outras portas. Através da nota dela, começa a abrir outros lugares. A pessoa passa em outras universidades que são muito melhores até do que a federal. E isso em todas as áreas. Às vezes, a gente investe ali em alguma coisa e parece que não dá certo. Mas vamos ler lá em Isaías, volta lá um pouquinho, no livro de Isaías. Vamos abrir no capítulo 65. Isaías 65, vamos ler o versículo 22, que fala um pouco disso, sobre essa lei da semeadura, né? Na Bíblia tem muitos versículos que falam da lei da semeadura, daquilo que a gente planta, a gente vai colher. Isaías 65, versículo 22, diz assim: não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos até a velhice. Lembra da árvore que a gente leu? Essa árvore tem que estar plantada ali junto ao ribeiro de águas. A todo momento, a gente tem que estar ali, próximo ao ribeiro de águas. A gente tem que estar se alimentando, a gente tem que estar recebendo, porque a gente não sabe quando a gente vai precisar plantar e quando a gente vai colher. O tempo todo a gente tem que estar plantando. Eu já passei por fases da minha vida que realmente, né? Plantei, parece que outra pessoa colheu, mas depois de um tempo, em outro lugar, em outra terra, a gente acaba colhendo. Quem nunca passou por isso? Se você nunca passou, tenho certeza que você vai passar. E assim, se você está fazendo no Senhor, isso não vai ser em vão. Isso não vai ficar para trás. Ai, Deus, eu estou trabalhando tanto, eu não sou reconhecida, né? No seu trabalho, por exemplo, você que trabalha e está lá o seu chefe, eu faço tanto por aquela empresa e não sou reconhecida. Mas, se você está lá pelo querer do Senhor, se Deus te deu uma palavra, se Deus abriu essa porta para você, e é para você estar lá nesse momento, isso não vai ser em vão. Talvez no momento você não colha, mas continue plantando, mesmo que você não veja o resultado. Se você faz parte de um ministério, agora falando dos jovens que geralmente estão envolvidos, né, em algo ministerial, parece que você planta e não colhe, parece que nada dá certo. Às vezes a gente passa por momentos assim. Mas se Deus te colocou nesse ministério é porque Deus quer te usar. É porque Deus tem um propósito para você ali. Então não desista. Eu não sou reconhecida, ninguém vê o que eu faço, só eu que carrego as caixas, só eu que faço isso, só eu que faço aquilo. Deus sabe. Agora, se a gente está carregando as caixas com o coração sujo, com o coração magoado, pensando mal dos outros, aí a gente não vai colher nada, não. Mas se a gente está fazendo com o coração aberto, a gente vai colher. E isso que eu quero trazer para o seu coração. Vamos lá em Eclesiastes. O livro de Eclesiastes. Eclesiastes 11. Eclesiastes,
capítulo 11, no versículo 6. Eclesiastes 11:6 diz assim: Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Não deixe de plantar. Se você está prestes a desistir de alguma coisa que você sabe que foi Deus que te deu, não deixe de plantar. Não deixe de plantar, porque a gente não sabe quais sementes irão prosperar, se é essa, se é aquela ou se as duas. O importante é você estar plantando com o coração aberto, com o coração disposto, com Deus te dirigindo. Às vezes você está, igual eu falei, está prestes a desistir de alguma coisa. Não, eu não quero mais, eu vou largar a mão, não vou mais na igreja, não vou mais fazer parte de ministério nenhum, estou decepcionado com o pastor, estou decepcionado com o obreiro, com o meu amigo. Né? Quantas decepções? Eu já tive várias decepções dentro da igreja com amigos. Eu lembro que quando eu entrei na igreja, meus pais se converteram quando eu já tinha uns 10 anos, mas com 12 anos que eu realmente comecei a me firmar, a me envolver na igreja. E eu lembro que eu tinha uma amiga muito próxima nessa igreja e, nossa, ela foi assim, minha tutora. Ela me recebeu, ela me ajudava. Era, nossa, algo muito bonito. Deu, acho que uns 2 anos que eu estava na igreja, ela começou a se afastar, se desviou. E aconteceram muitas coisas, assim, e eu fiquei muito triste por ter aquela pessoa que realmente cuidou de mim, né, ver daquele jeito. Até hoje, né, eu sigo ela no Instagram e eu vejo ali as coisas que ela faz e aquilo me dói. Toda vez que eu vejo, eu oro por ela e falo, Deus, cuida dela, porque um dia ela plantou em mim. E hoje eu estou plantando nela, mesmo que sem ver, né, a colheita acontecendo, mas eu vou plantar na vida dela. E às vezes é assim, você se decepciona com pessoas dentro da igreja, porque nós somos falhos. Mas se você faz aquilo para Deus, se você faz aquilo motivado pela palavra de Deus, Deus está ali. É igual um casamento, um relacionamento. Às vezes chega uma fase da vida que infelizmente as pessoas deixam de investir, deixam de plantar nos seus relacionamentos. E aí o que acontece? Acaba se esfriando, o amor vai se esfriando, vai indo, né? Eu tinha um pastor que ele falava que o amor não se acaba, mas que ele esfria, né? Porque por a gente vê, por exemplo, pessoas que se separam, casais que se separam, o coração às vezes, né, tá atrelado, por mais que a pessoa ache que não ame mais, a pessoa tem uma história. Então, aquele amor se esfriou e eles decidiram romper, mas ficou alguma coisa um do outro no coração. Então, isso é muito importante. A gente tem que semear. Semear na nossa família, semear na vida espiritual principalmente. Às vezes na sua vida espiritual você não tem semeado, né? Você não tem buscado, Deus, eu quero crescer espiritualmente. Eu lembro, teve um ano da minha vida, eu não vou recordar qual ano que foi, eu acho que foi o ano de 2013 ou 2014, não me lembro. Mas que eu fui escrever meu projeto de vida. Quem é da nossa igreja sabe que o projeto de vida é um projeto que nós fazemos todo final de ano com aquilo que nós queremos conquistar naquele ano que está se iniciando. E nós oramos e buscamos. E muitas pessoas acham que aquele projeto de vida é um papel mágico. E eu falo isso sempre. Aquele papel não é mágico. Você não vai escrever ali, Deus, eu quero uma BMW, né? Eu quero uma Hornet, eu quero isso, quero aquilo. E vai acontecer, vai cair do céu, vai fechar o ano e vou ter aquilo. Não é assim. Mas é um projeto, eu falo para você, vai terminar o ano agora, se você fez o seu projeto de vida e ainda não conquistou aquilo que você queria, volte a buscar em oração, pedir sabedoria de Deus e no próximo faça com sabedoria. Deus, eu quero que o Senhor me dirija. O que eu devo pedir em cada área? O que eu estou precisando em cada área? E o que eu devo fazer, o que eu devo plantar para conseguir colher isso aqui? Porque é como eu falei, é a lei da semeadura. Você quer colher prosperidade, você tem que plantar prosperidade. Né? E eu lembro que naquele ano eu fui fazer um projeto de vida e eu estava assim muito perdida, eu não sabia o que pedir. E eu comecei a orar e falei, Deus, me dirija no que eu devo pedir. E eu lembro que Deus me deu uma palavra para cada área da vida que estava naquele projeto. Lá tem, né, vida sentimental, na saúde, família. E Deus me deu uma palavra certinha para cada área. E eu falei, Deus, eu vou colocar essa palavra aqui nesse projeto e eu vou orar. Não era nada específico, sabe? Ai, Deus, eu quero comprar um carro. Não, tinha lá uma palavra para minha vida financeira, para aquilo que eu tinha que fazer. E eu coloquei. E eu sempre orava. Nós tínhamos um projeto
na igreja, que era orar eu não lembro se era toda a Santa Ceia ou se era todo final de mês, mas nós orávamos todos os meses pelo projeto de vida. E coloquei Deus. E olha, gente, naquele ano, muitas coisas aconteceram de maravilhosas, coisas assim que eu não esperava. Coisas que talvez se eu tivesse pedido especificamente, não seria tão grande quanto Deus tinha me surpreendido. E às vezes é isso que você precisa de uma promessa. Como eles estavam cantando, nada além da promessa. Às vezes a gente só tem a promessa, mas a promessa é o suficiente. E eu tô falando isso porque jovem pensa muito no futuro. E isso é bom, né? Só que a gente tem que pensar no futuro à luz da palavra. Eu sou uma pessoa que pensa muito no futuro. Se eu não tomo cuidado, eu me torno uma pessoa ansiosa, porque eu quero fazer logo, quero fazer, né? E tem gente que já pensa muito no passado. Ai, Deus, até agora eu tô sozinha, até agora eu tô triste, até agora não aconteceu e tal. A gente tem que ter um equilíbrio. Temos que pensar no hoje. O que nós podemos fazer hoje? Nós vamos plantar para a gente colher amanhã. O que eu posso plantar hoje? Eu vou estudar? Beleza, eu vou estudar. Quero ser promovido, quero ter, né, uma estabilidade financeira. Vamos se preparar, vamos estudar, né? Vamos ser pessoas melhores a cada dia para que as coisas aconteçam. Porque, como eu falei lá no começo, a árvore que está plantada junto ao ribeiro também passa por momentos de sequidão, também passa por momentos de calor, só que a sua folha não se seca, a sua folha fica verde. E às vezes a gente passa por situações difíceis e a gente está lá abatido, está lá angustiado, as pessoas olham para a gente, poxa, aquela ali, coitada. Sabe aquela pessoa que você olha assim, meu Deus, já dá até vontade de chorar de olhar para aquela pessoa, de tanta tristeza. Ela respira tristeza, ela exala tristeza, né? E às vezes você está lá no teu trabalho, esse momento difícil da sua vida está te impedindo de conquistar coisas importantes no seu trabalho. Eu já vi muitas pessoas confundirem, né, a vida pessoal com a profissional. Tá lá no seu trabalho e daí aconteceu alguma coisa na sua vida e não consegue conciliar aquilo e acaba atrapalhando a sua vida profissional. Isso é complicado, nenhum chefe gosta disso, né? Você tem que estar ali para trabalhar e amém. Mas como que eu vou, né, continuar dando frutos? É estando ligado à palavra, é recebendo as promessas de Deus e trabalhando no Senhor. Tudo que nós fazemos, a gente tem que ter a direção de Deus. A gente tem que ter uma promessa. Ai, Deus, eu estou gostando de alguém. Pede uma promessa, Deus. Essa pessoa, não é essa pessoa, coloca em oração. E vai plantando. Ai, Deus, eu estou sozinha. Não vou nem orar pela vida sentimental. Isso é errado. Tá sozinho? Já ore pela tua vida sentimental. Deus, eu não tenho ninguém, mas eu oro pela pessoa que eu vou casar, pela pessoa que Deus vai colocar no meu caminho, eu oro por ela. Onde ela estiver, eu lembro que eu fazia essa oração. Onde essa pessoa estiver, que Deus guarde, que Deus abençoe, que Deus dirija. E é assim, a vida é assim, a gente planta antes de colher. Deus, eu quero um emprego de tal jeito, de tal jeito, de tal jeito. O que eu preciso para ter esse emprego? Preciso ter, né, uma qualificação, preciso ter um diploma. Então vamos lá, já vou orar pelo meu emprego. O Senhor coloque, né, eu no momento certo, no caminho certo, que tudo se encaixe. Então tudo tem que ser dirigido pela palavra de Deus. Se você está pensando em desistir, está pensando em largar mão de algo que você sabe que foi Deus que te deu, que você sabe que foi Deus que abençoou, corra até a palavra de Deus e peça uma promessa, peça uma força, peça uma direção, porque aí sim você vai conseguir continuar plantando no Senhor. Às vezes a gente desanima, né? É normal. Momentos de desânimo vêm, a gente fica cansado, a gente, né? Ai, não queria ir hoje, não queria ir para a igreja, ou não queria ver tal pessoa. Isso acontece. A gente não é um robô. A gente tem os momentos de tristeza e tem realmente os momentos de sequidão. Só que nesses momentos a gente tem que correr para a palavra. E tem que correr, porque às vezes não dá tempo. Às vezes você está ali num momento difícil, Deus te dá uma oportunidade, você, ai, não estou preparado para aquilo, não quero, não sei. Mas às vezes é aquilo que Deus quer para você. Então, vamos continuar plantando. Não tem como plantar no mundo natural, planta no mundo espiritual. É aquele que dá semente ao que semeia. Deus, não sei o que fazer em tal hora da minha vida. Igual a gente sempre fala, jovem, né? Jovem não sabe qual profissão seguir, não sabe o que fazer, isso acontece, né? Dá um branco assim. Se isso acontece até com pessoas mais velhas, né? Eu já vi muitas pessoas mais velhas que de repente param assim,
Ai, cansei de fazer o que eu faço, né? Tô perdido, quero fazer algo novo. Imagina com a gente que é jovem, né? Então, isso é muito importante. A gente colocar Deus à frente, pedir para que Ele dirija todos os nossos passos e pedir para que Ele dê essas promessas, dê essas palavras. A gente tem aí o quê? 2 meses e meio, mais ou menos, para acabar o ano? Ainda dá tempo da gente colher alguma coisa. E se a gente não colher, amém. A gente vai plantar. A gente vai plantar para colher ano que vem. Então vamos plantar na direção de Deus. Vamos plantar conforme a palavra de Deus, conforme a vontade de Deus. Porque aí sim nós vamos colher. Amém? Você que está em casa, se você tem algum projeto que parece que não vinga, parece que não vai, mas é algo que Deus colocou no seu coração, a gente vai orar para que Deus ressuscite isso. Para que você continue plantando. Parece que você, né, às vezes cuida de uma pessoa, parece que só você faz aquilo, às vezes, né, na família ali você está cuidando de alguém que ninguém está nem aí. Deus vê o coração e Ele vai recompensar. Ele vai recompensar tudo que nós fazemos em Deus. Então, a partir de agora, vamos fazer tudo na direção de Deus com o querer do Senhor, porque Ele vai abrir as portas em nome de Jesus, amém? Vamos orar então. Vocês que estão aqui, convido a ficar de pé. Nós vamos fazer uma oração rápida, breve, mas a gente vai orar para que Deus nos ensine a plantar. Porque a lei da semeadura, ela é real. E não se esqueçam, né? Como a gente leu lá em Jeremias, a gente tem que confiar no Senhor. Às vezes a gente não tem o que oferecer, a gente não tem o que plantar, mas Deus abençoe, Ele nos dá a semente em nome de Jesus, amém?